para que nós continuemos a trabalhar da mesma maneira como sempre trabalhamos. Graças Eu a dou bom dia, Deus. doutora Lívia, eu já dei bom dia para todos. Então, com a palavra, desembargadora Ângela. Obrigada, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos à Vossa Excelência, desejando-lhe um dia muito feliz e abençoado. De igual forma também como para o desembargador Kleber Costa Carvalho, para o nosso queridíssimo procurador de Justiça, doutor Bentes, a nossa também dedicada secretária, doutora Lívia, aos todos os servidores e servidoras e todos aqueles que nos assistem, como também aos ilustres advogados que porventura estejam na sala. Senhor presidente, eu vou compartilhar para compartilhar o que está no Salmo 119, versículo 50. Inclusive, esse Salmo 119 é o maior salmo que tem na Bíblia. Ele contém 176 versículos, né? Esse salmo ele expressa um grandioso amor à palavra de Deus. Ele diz assim, versículo 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. É o salmista dizendo a Deus. Como eu falei, se expressa um grande amor à palavra de Deus, este salmo, ele se refere à palavra como promessa, mandamento, direção, testemunho, ensino, sabedoria, verdade, justiça e repreensão. Por isso é que ele tem 176 versículos. Esse salmo revela a palavra como consolo do salmista, norma para a nossa vida, né? Então, quando estivermos enfrentando situações difíceis, não vamos nos esquecer de invocar a palavra de Deus, estudar, meditar esses versículos, porque ali a gente encontra consolo, encontra fortaleza, encontra justiça e encontra vida. Amém? Então, Amém. nós Amém. invocamos neste momento a presença de Deus e a orientação do seu Santo Espírito nesta sessão, para que nós possamos fazer justiça, né? Entregando aquilo que é de direito a quem realmente merece. Não é isso, nosso presidente querido? Entregando a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz. Que não basta entregar de forma célere, mas tem que ter eficácia essa decisão. Esse é o nosso entendimento, é o nosso esforço. Perfeito. Devolvo a palavra ao nosso queridíssimo presidente. Bom, colegas e amigos, em primeiro lugar, eu quero agradecer as manifestações de carinho que eu recebi. A nossa secretária teve o cuidado de enviar para mim todo o áudio de cada um de vocês, me parabenizando. Eu fiquei extremamente feliz. Eu vejo, a gente sente o carinho, a gente sente a real, a mensagem de uma maneira bem honesta, bem carinhosa. Então, ela me mandou e eu li e guardei as mensagens. Fiquei muito feliz em Mador Ângelo, Mador Kleber. No Ministério Público era a doutora Terezinha, não era isso? Era Era. Foram E felicitações da Lívia. Não, aniversário dele. Oh, dele. perdão, meus parabéns. embora é tarde. Meus Mas vai parabéns, eu te servir para quero o ano que bem. vem. Muito bem, muito bem. Que Deus te E eu ilumine, fiquei te guarde realmente muito, sempre. muito satisfeito. Eu recebi muitas mensagens, mas da minha Câmara querida eu guardei no coração. Muito obrigado mesmo. Parabéns Eu, mesmo. Parabéns de coração e também. não é de hoje que esse carinho é externado. Me lembro muito bem daquele show de coquetel que a desembargadora Ângela, não foi, Kleber? Fez para a gente. E ela sempre ali do nosso lado. É a nossa musa, né? Nossa querida, Mas claro, é evidente. a nossa queridíssima Ângela. Precursora de todos esses projetos com relação à violência doméstica. Verdade, presidente. Ela não gosta que eu relembre, mas desde que eu era presidente, ela tinha uma sede de justiça naquela época com relação a menores. Era uma coisa assim que ela fazia questão de ir gratuitamente. Nunca me lembro de ter dado à desembargadora Ângela uma diária sequer, ou ela tenha me pedido alguma coisa naquela época para fazer esse trabalho, que não era um trabalho fácil. Da mesma maneira como ela tratou
a questão da violência doméstica, ela tratou também a proteção aos menores. Então, desembargadora Ângela, a Parabéns, senhora sabe parabéns. que eu, Kleber, Bentes, Lívia, todos nós temos muito respeito pelo seu trabalho, além de uma Carinho colega também. que julga de maneira imparcial, de maneira correta, coerente. Como Obrigada, desembargador Kleber presidente. também. Concordo. Então, passada Também, essa também. parte social e sentimental, eu vou passar a presidência dos trabalhos. Bom, com relação à sessão da ata anterior, alguma objeção? Não, Não, senhor não. presidente, Não havendo, aprovada. eu passo a palavra e a presidência dos trabalhos para o desembargador Kleber, não é isso, Lívia? Que tem direito, tem... Ah, mas tem preferência? Quem é a preferência? Comigo ou com ele? Começar pela primeira Câmara Civil, Excelência? Ah, quem pediu aí quem pediu a preferência? Na primeira Câmara Civil temos 2 pedidos, só que só um dos advogados que entrou na sala. E quem é o relator? O relator é o senhor, desembargador Jorge Pacheco. Então vamos logo colocar esse. Processo número 1 da pauta da primeira Câmara Civil. Muito bem. É Construções, Comércio Camargo Corrêa, é essa? É isso É. mesmo. Processo de número 2540, 2016, doutor Carlos Fernando é um dos advogados, via ação Acho que está na outra Vale do pauta, Camargo Amazonas Correia. é a segunda apelante, Jarlene da Silva Paz é a primeira apelada, a Vale, desculpa, é a terceira apelante, segundo apelado, Construções e Comércio Camargo Correia. Criação Vale do Amazonas é o terceiro apelado, e apresenta-se aqui a Vale também como quarta apelada. Eu sou relator, o parecer ministerial é pela desprovimento do recurso. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Construções, Viação Vale e Vale S.A., contra a sentença proferida pelo juiz de direito de Buriticupu, doutor Felipe Soares Damos, que julgou parcialmente procedente os pedidos. O magistrado condenou as empresas réis ao pagamento de R$ 48 mil a de danos morais com juros de 1%, INPC, etc., tal, desde o arbitramento, que é a súmula 362 e a súmula 54 do STJ, ao pensionamento mensal decorrente da morte do genitor cônjuge dos autores, a ser pago mensalmente no patamar de 2/3 do salário mínimo, tendo filhos, direito até a data em que completar a idade de 25 anos. No tocante à viúva, esta terá direito até a data que o falecido completaria 65 anos, ou até contrair novas núpcias ou falecer, sendo o pagamento devido desde a data pagas de uma vez, devido desde a data do falecimento, devendo apenas parcelas vencidas, até a data da sentença serem pagas de uma só vez, a serem calculadas mês a mês, segundo a variação do salário mínimo. Destacou que o pagamento da pensão mensal deverá cessar caso o valor total pago atinja a quantia de R$ 464.640, que foi estipulada pela própria parte autora no início, ou melhor, na inicial, sob pena de julgamento ultrapetita. No mais, o juízo julgou improcedente o pleito quanto aos danos materiais emergentes, custas, honorários, etc. A base de cálculo dos honorários compreenderá a indenização de danos morais e o montante correspondente às parcelas vencidas ao pensionamento, mais o equivalente a 12 parcelas vincendas. No primeiro apelo, a empresa Construções Comércio Camargo Correia alegou sua ilegitimidade passiva, pois teria figurado apenas como construtora, contratada para a realização da obra financiada pela Vale, limitando-se a fazer transporte de pessoas. Dessa forma, entendeu que inexistia a responsabilidade civil. No mérito, salientou, em síntese, a inexistência de responsabilidade para arcar com qualquer tipo de indenização, não se havendo falar também em solidariedade entre as requeridas,
Afirmou ainda a nulidade do acordo firmado entre a família do Decurso e a empresa Viação Vale, do Amazonas, diante da ameaça de interdição da obra da extensão da linha férrea, bem como impugnou o pagamento da pensão mensal. Desculpa aí, colega, só um minutinho. No segundo recurso, então, bem, impugnou, desculpa que eu me perdi um pouco aqui, né? O fim requereu, caso fosse mantida a condenação, que a incidência de juros de mora ocorresse após o arbitramento da quantia e que as verbas de sucumbência fossem redistribuídas em razão da parcial procedência da ação e a redução de honorários sucumbenciais. O segundo recurso, a Aviação Vale, também defendeu a culpa exclusiva da vítima, pois esta não possui habilitação para dirigir, não havendo o dever de pagar danos morais, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Na terceira apelação, a Vale do Rio Doce, ou seja, a Vale S.A., da mesma forma alegou sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. A apelada ofereceu contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. A Procuradoria não manifestou-se, ou melhor, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Doutora Lívia, qual foi o advogado que pediu sustentação oral? Presente está a doutora Sheila Graziela Barros, pelo primeiro apelante. Então, de qualquer maneira, o primeiro apelante tem a preferência. Tem outra pessoa, tem outro advogado? A doutora Ana Rosa se inscreveu, mas não ingressou na sala pela Vale, pelo terceiro apelante. Mas fique atenta aí que ela pode estar na sala de espera. Doutora Sheila, a senhora tem o prazo regimental que se encontra na tela da secretária para a sua sustentação oral. Decline o nome de Vossa Senhoria, a OAB e a parte que está a defender para a degravação. Bom dia a todos, ilustres desembargadores, servidores, aos advogados aqui presentes. Eu estou falando de São Paulo e para mim é uma satisfação fazer minha sustentação oral pela primeira vez no Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu estou pela Construções e Comércio Camargo Correia. Minha OAB é OAB SP 301-401. Eu gostaria de destacar apenas um ponto, né, acerca da ausência de responsabilidade da Construções e Comércio Camargo Correia, por não ser parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Ela figurou apenas como construtora contratada para a realização da obra, né, que foi financiada pela primeira requerida, no caso a Vale. E por força, né, desse referido contrato, a Camargo Correia se valeu dos serviços prestados pela segunda empresa, a Aviação Vale do Amazonas, para o transporte de funcionários, ao canteiro de obras, né, do projeto Expansão da Estrada Ferro-Carajás, que ele serviu vários municípios. Na ocasião do acidente, inclusive, foi averiguado que o funcionário da requerida Aviação Vale do Amazonas, ele dirigia um ônibus que também era de sua propriedade, ou seja, tanto o funcionário como o meio de transporte envolvido, eles não tinham nenhuma ligação com a apelante Camargo Correia. Acerca do acordo que foi feito com a empresa Aviação Vale do Amazonas, ela ficaria responsável por mobilizar o pessoal qualificado e ela responderia por todos os danos decorrentes da ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência na execução dos serviços. E não só com a contratante, como com qualquer outro dos terceiros. E foi exatamente por ter essa ciência que a Aviação Vale do Amazonas decidiu assumir a sua responsabilidade em relação ao fatídico acidente por meio do acordo que foi homologado junto ao Ministério Público do Estado do Maranhão. Por fim, acerca da dinâmica do acidente, nós reiteramos
a tese do que a vítima possui exclusiva responsabilidade. O motorista do ônibus atuou com atenção, com perícia. O local do acidente era uma curva acentuada, a vítima estava em velocidade acima do permitido e não possuía habilitação. Este era o ponto que eu gostaria de destacar de maneira breve, invocando, né, o conhecimento de Vossas Excelências, para que seja dado provimento ao recurso de apelação defendido. Muito bem, obrigado pela sua sustentação, que foi pontual, e sobrou um prazo aí para a senhora falar. Bom, o voto é um pouco extenso, colegas, já até tiveram a oportunidade de ler, no entanto, como tem advogado presente, eu vou ter que colocar o seu procurador, desculpe, o seu procurador quer falar, quer concordar, discordar, Não, só vou ratificar o parecer do Dr. Marco Antônio pelo pela desprovimento improcedência, né? dos três apelos. Perfeito. Presentes requisitos de admissibilidade, votando já agora. Conheço o recurso e passo a apreciá-los. Consta dos autos que foi manejada a ação de indenização por danos morais e materiais pela esposa e filho de Samuel Barbosa da Paz contra empresas apelantes, em virtude de, na data de 8 de dezembro de 2015, o motorista de um ônibus de propriedade da Aviação Vale ter adentrado na contramão, chocando-se com a motocicleta do seu Samuel, causando-lhe a morte. Passando a analisar o caso, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva arguída pelas empresas Construção e Comércio Camargo Corrêa e Vale S.A. não prospera. Ou melhor, não prospera. A preliminar foi arguída pelos dois. É que, na situação em apreço, a Vale S.A. contratou a Construções Comércio Camargo Corrêa para realizar obras na estrada de ferro Carajás, no município de Buriticupu. Por sua vez, a Construções e Comércio Camargo Corrêa contratou a Aviação Vale da Amazônia Limitada para o transporte dos trabalhadores desta última. O incidente fatal envolvendo Samuel Barbosa da Paz, marido e pai dos apelados, foi ocasionado por um funcionário da Aviação Vale do Amazonas Limitada. Por oportuno, destaco o entendimento do STJ sobre essa matéria. Aí eu junto o entendimento do STJ, um dos entendimentos, que fala mais ou menos assim: acidente de trânsito causado por motorista terceirizado, legitimidade passiva da empresa contratante, precedentes, responsabilidade civil, elementos configurados, que é a súmula 7 do STJ. Na subcontratação, diz ainda o mesmo acordo, ou terceirização, caracteriza-se a responsabilidade solitária do transportador contratante de serviço de transporte pelo acidente de trânsito causado por motorista do transportador contratado, procedentes. Isso é da lavra do ministro Raul Araújo, ministro pertencente à quarta turma do STJ, que foi julgado em 14 de março de 2022. É um agravo interno também do mesmo ministro, Raul Araújo, que Vossa Excelência já deve ter visto aí, e por essa razão eu estou rejeitando a preliminar, que foi arguída pela primeira e terceira apelantes. Como voto desembargador Kleber, Eu acompanho as inteiras, Vossa Excelência. a desembargadora Ângela, De acordo, senhor presidente. o conjunto probatório dos autos corrobora com a tese dos autores. Eis que o fatídico acidente que acarretou a morte de Samuel Barbosa da Paz foi ocasionado pelo motorista que conduzia o ônibus da Aviação Vale, do Amazonas Limitada, Antônio Marcos da Silva Barros, o qual trafegava na contramão quando transportava trabalhadores da empresa Camargo Corrêa para as obras da Estrada de Ferro Carajás, contratada pela Vale S.A.
antiga Companhia Vale do Rio Doce, onde eu trabalhei como advogado somente, doutora, há 30 anos, 35 anos. Assim, não prosperam as alegações da inexistência de nexo de casualidade por ter havido falta de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, sendo inarredável o acerto da sentença que imputou às réis a responsabilidade do evento. Observo das provas que pela dinâmica do acidente, restou demonstrada a culpa do condutor do veículo que trabalhava para a empresa Aviação Vale, que, trafegando em estrada sem pavimentação, na zona rural do município de Buriticupu, colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima, ao entrar na contramão para ultrapassar uma carreta que estava estacionada. Ademais, deve-se lembrar que os condutores de automóveis devem agir sempre com cautela e segurança no trânsito, ainda mais em manobras que envolvam a ultrapassagem de outros veículos. No caso, repito, restou patente a negligência e imprudência do condutor do veículo, que atuava em nome da Aviação Vale do Amazonas, esta contratada pela Camargo Correia, e esta última contratada pela Vale, sendo todas solidárias e responsáveis. Meu voto vai nesse rumo, quanto ao dano moral, em duvidoso direito dos demandante, receber as aludidas verbas reparatórias, trata-se de dano moral presumido, modalidade esta cuja demonstração prescinde de prova, eis que decorre do próprio fato. Dessa forma, a morte da vítima é suficiente para exigir o direito à reparação pecuniária, haja visto terem sido os autores impedidos do convívio com o esposo e pai que morreu no trágico sinistro. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento causado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para um e produza impacto bastante para o outro, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A forma, a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação formulado pelo julgador entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes. O valor arbitrado pelo juiz de origem, em R$ 48 mil para os 3 apelados, encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando tal montante dentro dos parâmetros fixados por esta Corte. Aí eu trago, para respaldar o meu voto, eu trago o entendimento do colega Luiz Gonzaga Almeida e também do colega aqui presente, muito estimado por todos, querido por todos, Bado Kleber. Não menos estimada a desembargadora Ângela, claro, né? Apenas ressaltar. Assim, deve ser mantida a pensão mensal, bem como o quanto foi fixado em 2/3 do salário mínimo, pois, na linha dos precedentes do STJ, esta Corte também já decidiu a esse respeito. Aí, junto, vários entendimentos também do STJ, da lavra do ministro Humberto Martins, indenização por ato ilícito é autônomo em razão de qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Mais entendimentos, trago ainda com relação ao desembargador Kleber, trago o entendimento da nossa Câmara, da relatoria dele. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é devida a indenização por dano material, consistente em pensionamento mensal ao cônjuge que seja dependente economicamente do falecido, ainda que este não exerça atividade remunerada, posto que se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Em relação aos consecutários legais, trata-se de matéria de ordem pública, a sentença mostra-se acertada em todos os parâmetros. E, por essa razão, eu estou negando provimento a todos os recursos. É com meu voto, desembargador Kleber. Senhor presidente, já tendo analisado atentamente o voto proferido por Vossa Excelência, com relação à apelação,
que envolve o apelo da Construção e Comércio Camargo Corrêa, da aviação Camargo Vale do Amazonas e aqui o apelo da Construção e Comércio Camargo Corrêa, da aviação Vale do Amazonas e da Vale S.A., e que recebeu, na parte meritória, desprovimento dos três inconformismos. Concordo com as razões expostas neste momento por Vossa Excelência, por entender que a análise foi muito bem feita, inclusive com a utilização de precedentes desta Corte, assim como também do STJ, razão pela qual eu acompanho às inteiras o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento aos recursos. Doutora Sheila, parabéns pela sua sustentação oral. Se a senhora quiser deixar, fica consignado que é a sua primeira sustentação oral no Estado do Maranhão. Se precisar de uma certidão, a secretária lhe enviará sem problemas. Agradeço a sua participação. Um bom dia para a senhora. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Ok, obrigado. Qual é o próximo processo? Com pedidos de preferência na primeira Câmara de Direito Público. Quem é? Relator? Processo número 1 da pauta, relatoria Isolador Kleber. Opa, a presidência, né, desembargadora Ângela? A presidência, a relatoria, Com tudo para certeza. ele. O bônus, os jetões, tudo. Aqui é presidência compartilhada. Presidência compartilhada. Bem, aqui nós temos Você o pode, agravo. olha, tem que ter cuidado com esse negócio de compartilhada, harmonia, para ninguém se zangar depois, né, quando se falar em harmonia. Com certeza. Aqui nós temos um agravo de instrumento, o 08 11 982 22 2023. Agravante Companhia Construções e Corporações de Imóveis Limitada, advogado Lucas José Montealverne Frota, Isabela Arraes Rocha e Estênio Viana Melo. Agravado município de Barreirinhas. Procurador do município de Barreirinha, Gracivandre Caldas Pimentel, da minha relatoria. Aqui o procurador foi o doutor Marco Antônio Guerreiro, que opinou pelo desprovimento recursal. Passarei a... quem é o advogado que pediu a preferência? É do agravante? Doutor Estênio Viana Melo, pela parte agravante. Certo. Então, vamos à leitura do relatório. Trata-se de agravo de instrumento interposta por companhia, construção e corporação de imóvel limitada, quanto à decisão proferida pelo juiz de direito da primeira vara da comarca de Barreirinhas, que nos autos da ação declaratória de nulidade de atos jurídicos e cancelamento de registro público, ajuizado pelo município de Barreirinhas, deferiu tutela de urgência, determinando o bloqueio das matrículas dos imóveis registrados sobre os números 1062, o 1155, o 1557 e o 1263, o 1238, o 1558, o 1559, 2048, 6.313 e 6.319, no ofício único da comarca de Barreirinha. Na inicial, o município agravado sustenta a existência de sobreposição de áreas registradas no ofício único da comarca de Barreirinhas, decorrentes do desmembramento irregular da matrícula número 488. Afirma que, por conta desse desmembramento irregulares ocorridos na matrícula de número 488, a área originariamente registrada com 6.905 hectares passou a constituir 34.025 hectares, sobrepondo a outra área registrada em seu nome, de matrícula
6.955 e objeto de concessão de direito real de uso de número 16/2021, promovida pelo processo de regularização fundiária. Assim, em razão das supostas irregularidades ocorridas no desmembramento da matrícula número 488, pleiteou, em sede de tutela antecipada de urgência, o bloqueio de todas as matrículas oriundas da matrícula-mãe, impedindo a superveniência de novos registros, o que foi deferido pelo juiz Acol. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta preliminar de extinção do feito, em razão da vedação contida no artigo 557 do CPC, já que a área discutida na presente demanda é objeto da ação possessória processada nos autos de número 080, 15, 30, 93, 2021, de modo que não seria possível intentar a presente ação na pendência da respectiva ação possessória. No mérito, a parte agravante, depois de tecer considerações desassociadas do mérito da causa, fazendo diversas ilações sobre inobservância dos princípios da impessoalidade e ilegalidade das razões de gestor do município agravado, especialmente quanto ao processo de regularização fundiária e a respectiva concessão do direito real de uso. Afirma que o juiz de primeiro grau agiu de forma equivocada ao determinar o bloqueio da respectiva matrícula, já que ausentes quaisquer indícios de irregularidades, bem como a inexistente o período de dano para embasar o bloqueio dos registros imobiliários. Aduz, ademais, que já possui a área há bastante tempo e que a titularidade do imóvel já foi reconhecida no processo 0800-804-27/2018, sendo que a efetivação da decisão judicial lhe traz graves prejuízos, pois se encontra inviabilizado de usufruir plenamente o seu direito de propriedade. Quanto às razões instadas a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do procurador Marco Antônio Guerreiro, opinou pelo não provimento do recurso, aduzindo que existe indício de sobreposição de área derivada de uma mesma propriedade, evidenciando a possibilidade de nulidade dos registros públicos bloqueados, razão pela qual entende como acertada a decisão liminar concedida pelo juiz Acol. Este, em síntese, é o nosso relatório. Eu concedo a palavra ao advogado do agravante para declinar o seu nome, OAB, e fazer a sua sustentação. Bom dia, desembargadores. Estênio Viana Melo, advogado, OAB 7849, pela agravante se a construção e incorporação de imóveis limitada. Primeiramente, desembargador Rachid, só lhe parabenizar pelo natalício do dia 2. Não sei se Vossa Excelência está escutando. Desejar os parabéns, que Deus lhe conceda muita saúde, prosperidade e um caminho cheio de luz para o senhor, viu? Muito obrigado, doutor Estênio. Muito obrigado. Valeu. Doutor Bento, doutor Kleber, desembargadora Ângela, senhora secretária e demais advogados. Tá um prazer novamente estar aqui na sessão da primeira Câmara Civil. É que, doutor Estênio, é porque eu estava tomando um café nessa xícara libanesa, um café árabe, então aí eu fiquei um pouco. Mas para brindar com Vossa Senhoria também. Muito obrigado. Doutor Bentes, prazer novamente falar com o senhor. Prazer meu. Bom, gente, eu vou me ater à sustentação oral, Tá a uma bom. matéria que a gente entende de ordem pública, como bem relatado pelo desembargador Kleber. Tu pode entrar no... Tá? Dona Júlia, então... Existe uma demanda Pega o possessória, tá? Já ajuizada, em trâmite, em que essa demanda possessória consta exatamente o mesmo imóvel que é objeto dessa ação. Apesar da nomenclatura dessa ação ser uma ação chamada de anulação, se observar o teor
e a causa de pedir dela é uma discussão sobre quem tem o melhor título, porque há uma sobreposição de área. Então, observemos de fato o fundo e a consequência que é o objeto dessa ação. Ou seja, esse tipo de demanda é uma demanda com clara natureza petitória. E é esse o objeto do que a gente alegou em sede de preliminar, que a gente chama de efeito translativo ao recurso. Esse efeito translativo, ele é de conhecimento de todos, em que o tribunal, por ser uma matéria de ordem pública, ele consegue, por alguns princípios, entre eles a celeridade processual, entre outros, conhecer da matéria. Para quê? Para evitar todo um trâmite processual em que ele vai ser findado por um objeto único, que é exatamente o que a gente alega. Então, ou seja, há uma previsão legal, como o desembargador falou no relatório, sobre o artigo 557 do Código de Processo Civil, que aqui eu faço uma pequena leitura. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propuração de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceiro. Não é o caso, tá? Não é o caso sobre terceiro, mas é o caso sobre esse tipo. Porque o que eu entendo e o que a defesa aqui entende, existe a demanda possessória, isso é fato incontroverso, consta dos autos, tá? E se observar as matrículas, elas são idênticas à matrícula discutida na ação anulatória, em que o caráter dessa ação anulatória, que é aí que eu chamo a atenção, apesar de ser uma ação anulatória, a natureza jurídica dela é a discussão do título, de quem tem o melhor título. Porque a prefeitura que busca anular o título, ela diz que há uma sobreposição de áreas, que retornaria a ela, né, determinado esse referido título. Então, a natureza jurídica dela é uma ação petitória. Isso que eu gostaria de chamar a atenção. Tecnicamente, quando há, segundo o artigo 557, uma ação possessória, pendente de julgamento, que ainda se encontra na fase de julgamento, tá? Inclusive a bem da verdade, está em grau de recurso, nesta escola em tribunal, né? Pendente de julgamento, é impossível intentar ação petitória. Então, é isso que a gente pede em sede de preliminar, tá? O reconhecimento desse efeito translativo, que é claro, isso é flagrante, isso, tá? Por ser matéria de ordem pública, mesmo não ter sido apreciado ainda pelo juízo de origem, o tribunal ele pode aplicar porque ele afasta o que a gente entende de supressão de instância e reconhece essa preliminar para que extingue a ação originária, que é essa que está em grau de recurso aqui, através do agravo de instrumento, reconhecendo efeito translativo sob base no artigo 557. Excelência, quanto ao mérito propriamente dito, eu vou me ater apenas ao que diz o próprio agravo de instrumento. Se aquela decisão foi fundamentada adequadamente. Não quero discutir aqui a demanda propriamente dita, porque a demanda propriamente dita a gente entende que se discute na esfera originária. Então, o juízo, eu queria apenas fazer uma pequena transcrição. O juízo de origem, ele fundamentou a decisão por dois motivos. Lógico, perigo mora, né, que é o perigo de dano atualmente, e o fumus boniuri, que é a probabilidade do direito atualmente no Código de Processo Civil. O perigo mora, para ele definir o bloqueio de várias matrículas, foi fundamentado da seguinte forma, segundo o magistrado de origem. Por sua vez, o perigo mora resta caracterizado diante das informações de que a empresa CIA, no caso, a agravante, tem se utilizado dos títulos ora questionados para obter licença ambiental. Olha só, para obter licença ambiental perante o órgão municipal, que é a própria agravada, o que sinaliza a possibilidade de realização de obra nos imóveis de matrículas aqui objetadas. Então, entenda, excelência. Esse é o fundamento do perigo mora, que a gente tem como inexistente. Há uma porque a licença ambiental, anteriormente deferida por um ato discricionário, isso não tem muito a ver agora a ser ventilado, ele foi cassado. Então, se essa licença ambiental inexiste, cai o fundamento do perigo mora. Então, excelência, o que a gente busca nisso? Está correto o perigo mora? Não, faltou um dos requisitos para que o juízo deferisse aquela tutela provisória. Então, são essas minhas razões, excelência, desse recurso, para que, inicialmente,
se analise a preliminar do efeito translativo, extinguindo o processo de origem pela flagrante e clara natureza petitória dessa ação. E, se assim não entender, a gente entende que não há um dos requisitos que ensejou o deferimento da tutela provisória pelos de origem, que é o perigo mora. Aí a gente quer o provimento do recurso. Agradeço a atenção de todos. Bom dia, uma boa final de semana. Bom dia, doutor Estênio. Eu concedo a palavra agora ao doutor Bentes. Ele confirma o parecer ministerial. Eu ratifico o parecer do Dr. Marco Antônio, sim, pelo desprovimento do recurso. Desprovimento do recurso, né? Vamos ao voto. Preenchido os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o agravo de instrumento. Entendo que não merece provimento o recurso. De início, afasto a preliminar de extinção do processo, posto que a vedação constante do artigo 557 do CPC não é aplicável ao caso, já que a ação originária não discute propriedade ou reconhecimento de domínio de imóvel, objeto de ação possessória ajuizada anteriormente, mas sim nulidade de registros públicos de imóveis desmembrado pelo ofício único da comarca de Barreirinha. Ademais, mesmo que se entendesse que a demanda originária discute o domínio do imóvel escrito em nome das partes agravantes e objeto da ação possessória número 080 15 30 93 2021, a vedação do artigo 557 do CPC não seria aplicável aos presentes autos, pois a ação possessória envolve particulares e a presente ação fora intentada pelo município de Barreirinhas em oposição ao direito discutido na possessória. O Superior Tribunal de Justiça é claro quando afirma pela possibilidade e oposição do ente público em possessória inicialmente demandada entre particulares. Aqui, inclusive, eu estou citando aqui que o Superior Tribunal de Justiça é claro quando afirma pela possibilidade da oposição do ente público em possessória inicialmente demandada entre particulares. Eu cito a ação de reintegração de posse, movida entre particulares, tendo como objeto o bem público, pedido de ingresso de ente federal no feito de qualidade de oponente, instâncias procedentes que reputem cabível a intervenção da União, pautado no domínio, quando a discussão se restringe à posse do imóvel, em resignação do ente federal oponente. 1. Inocorrência de negatividade de prestação judicial em razão da apreciação integral pela Corte, de origem da controvérsia posta em debate, de modo amplo e bem fundamentado, apenas não tendo adotado a tese do insurgente. 2. Nos termos de entendimento simulado no 637 do STJ, abraço, o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente da ação possessória entre particulares, podendo aduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Eu fecho aspas. 3. A competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109.1 da Constituição Federal, é definida em razão da presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, em relação processual, ou seja, tem por base critério objetivo, levando em conta não a natureza da relação jurídica litigiosa, mas sim a identidade dos figurantes da relação processual, considerada absoluta. 3.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide, inexiste preclusão, pró-judicato, para a prestação da competência absoluta precedente. Recurso especial parcialmente provido no resto 1802
473, Distrito Federal, do ministro Marco Buzi, da 4ª turma, julgada em 17 de 8 de 2021 e publicada em 21 de 9 de 2021. Por outro lado, no que se refere ao aceito da decisão agravada, ao determinar em sede de tutela antecipada de urgência o bloqueio das matrículas da área eventualmente sobreposta em razão de irregularidade do desmembramento da matrícula-mãe de número 488, entendo que agiu corretamente o juízo de base, eis que, devidamente demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na forma do artigo 300 e seguintes do CPC. No caso, o município agravado juntou aos autos certidões de inteiro teor que indicam grave possibilidade da ocorrência de fraude nos registros públicos indicados na inicial, já que evidencia a sobreposição de áreas desmembradas de uma mesma matrícula, o que fora confirmado pelo tabelião do Ofício Único da Comarca de Barreirinha, conforme o ofício número 012/2013, documento de ID 8552-2106 dos autos originais. A propósito, é relevante transcrever manifestação da Procuradoria de Justiça que, citando o ofício do tabelião e registro do Ofício Único da Comarca de Barreirinha, opinou pelo não provimento do recurso. Abro aspas. Na espécie, em cognição sumária, verifica-se certidões de inteiro teor, onde se extrai a sobreposição da área derivada de uma mesma propriedade. Aqui está no IDS 7643, 30009 a 764, 33, 985. Assim como o tabelião titular da serventia extrajudicial, por meio do ofício número 012/2023, descreveu a situação de cada imóvel objeto do litígio e admitiu a possibilidade de sobreposição e duplicação de áreas, mesmo que já matriculadas, em virtude da ausência de implementação de cadastro georreferenciado de áreas urbanas, ID 85, 52, 2106 de origem, VERS. Abro aspas. Além disso, como se sabe, não dispõe de ofícios, os ofícios imobiliários, de cadastros georreferenciados na forma da Lei 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, sendo tal ação carecedora de implementação pelo município de Barreirinhas M.A., o que torna possível a ocorrência de sobreposição ou duplicação de áreas, até mesmo envolvendo imóveis já matriculados. 19. Aliás, a precariedade legais utilizadas pela municipalidade local são de conhecimento público, sendo inúmeros esforços desse registrador, entre parênteses, promoção de termos de cooperação em diversas reuniões, para a melhoria do arcabouço legal e material destinado à regularização fundiária dos imóveis do município de Barreirinha. A respeito do tema, somente no final do ano de 2022 adotou-se legislação municipal consentânea com as diretrizes da Lei Federal 13.465/2017 e da Constituição Federal. Fecho aspas. Assim, a prova documental demonstrou a possibilidade do direito, o perigo da demora é pela possibilidade da agravante realizar obras nos imóveis e a reversibilidade da decisão é plenamente possível. Fecho aspas. Dessa forma, demonstrada a existência de indícios relevantes de irregularidade nos registros públicos citados na inicial, caberia ao juízo de primeiro grau determinar
na forma do artigo 214, parágrafo 3º da Lei 6.015/73, o bloqueio da matrícula de imóveis, já que a superveniência de novos registros poderia causar prejuízo de difícil reparação a terceiro e ao poder público, especialmente em razão do grande valor de mercado e da especulação imobiliária na região, hoje parte integrante do principal polo turístico do Estado do Maranhão. Artigo 214. A nulidade de pleno direito do registro, uma vez provada, invalida, independentemente a ação direta. Parágrafo 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar dano de difícil reparação, poderá determinar de ofício a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Parágrafo 4º. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Portanto, não resta dúvida sobre o acerto da decisão liminar agravada, que determinou o bloqueio das matrículas sobrepostas, de modo que o presente agravo não merece provimento. Decidir de modo diverso, especialmente quando inexiste indício da ocorrência de irregularidade nos respectivos registros imobiliários, permitindo a averbação e alienação de áreas possivelmente registradas ou desmembradas irregularmente, contraria os princípios do direito registral pátrio, especialmente a legalidade, a continuidade, a disponibilidade registral e a unidade matricial, o que, por consequência, poderia causar prejuízos irreparáveis a terceiro de boa-fé e ao poder público. Não é por outro motivo que a legislação pátria, artigo 214, parágrafo 3º, e o STJ admite a possibilidade de bloqueio de matrícula pelo magistrado competente a qualquer momento, inclusive de ofício, se presentes indícios de irregularidade no registro imobiliário, como no caso em análise. Aqui, inclusive, eu trago o entendimento do ministro Marcos Aurélio Belise, da terceira turma, julgado em 10 de 11 de 2016, em que ele faz menção que a jurisprudência dessa Corte Superior, em atenção ao dispositivo no artigo 214, parágrafo 3º da Lei de Registro Público, reconhece o dever e poder do magistrado no exercício de sua função correcional de, abraço, determinar de ofício a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Destaque, tendo sido demonstrada a necessidade de bloqueio das respectivas matrículas imobiliárias ante a possível ocorrência de sobreposição de áreas registradas, a medida liminar concedida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Ante exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego o provimento ao recurso. É como voto. Desembargador Jorge Rachid. Presidente, eu já tinha conhecimento do voto de Vossa Excelência anteriormente. Acompanho, como diz a desembargadora, as inteiras. Obrigado. Desembargadora... Agora, eu quero ressaltar sempre a presença do doutor Stênio, muito querido, muito respeitado pela nossa corte, pelo tribunal, pela nossa Câmara. É um advogado que merece sempre um respeito, que sabe se conduzir, tem filho de magistrado também, claro, né? Mas sobre fazer da advocacia, exatamente, e sobre fazer da advocacia a sua respeitabilidade, a sua honorabilidade. Então, eu não sei já quantos filhos, eu me lembro que sempre no meu gabinete, olha, já
Mais um, não sei se já tem 3, 4 filhos. Dois. 2, né? Continua 2. Então, Dois. bem. Desculpa aí, Muito obrigado. Madalena, eu interrompi. Nada. Vereadora Vossa Ana. Excelência nunca interrompe. Uhum. Eu, inclusive, ratifico as palavras de Vossa Excelência com relação ao doutor Estênio. O conheço também, inclusive ele foi padrinho de casamento da minha filha com a esposa dele, né? E a gente é uma pessoa querida. Mas com relação ao processo, né, estamos julgando a matéria, eu já tinha também prévio conhecimento do inteiro teor do voto do desembargador Cleber, porque fica à nossa disposição no PJE. É uma matéria bem complexa, mas foi bem analisado, né? Muito bem analisado, com base em legislação, como sempre, né? Os votos do desembargador Kleber. E eu não tenho dúvida de acompanhá-lo, literalmente. Estou anunciando o resultado por unanimidade. Foi negado provimento ao recurso, em conformidade com o Ministério Público, com o parecer do Ministério Público, nos termos do voto do relator. Devolvo Agradeço, a Excelência. palavra. Agradeço, Excelência. Uma boa quinta-feira a todos. Doutor Stênio, eu também agradeço a sua presença. Grande abraço. Com licença. Devolvo a palavra ao nosso querido presidente. Não, acho que não tem. É meu? Tem, Vossa Excelência. Hoje é o comandante. É Não, mais um. Mas o Angela hoje tá engraçado. Então, nós vamos passar para o segundo, que é o agravo agravo de instrumento número 08-24-319-43-2023. Agravante, município de Bom Lugar. Advogados Bertoldo Klinger Barros Rego Neto. Agravada Equatorial Maranhão, Distribuidora de Energias S.A. Advogado Fernando Menezes Rocha. Procurador de Justiça, doutor Marco Antônio Anchieta Guerreiro, que opinou pelo parcial provimento do recurso. O advogado, Lívia, que vai se manifestar, do agravante ou do agravado? Doutor Fernando Menezes Rocha, pela parte agravada. Ah. Dois votos aqui. Bem, então vamos passar à leitura do relatório. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município de Bom Lugar contra a decisão proferida pelo juiz de direito da segunda vara civil da comarca de Bacabal, que nos autos de cumprimento da sentença prolatada em seu desfavor, no âmbito de ação monitória, rejeitou a sua impugnação nos seguintes termos: decisão de D 1048-1939 do processo ordinário de número 000-1667-47-2010. Na oportunidade do artigo 535 do CPC do município de Bom Lugar, Maranhão, apresentou a impugnação ID 7813-3049. 2. Em resumo, apontou excesso de execução por equívoco das datas de incidência da correção monetária e juros moratórios. Resposta do exequente em ID 81, 55, 28, 28. Pois bem, a sentença exequenda
ID 3676, 1189, página 20 e 21, determinou a incidência dos juros moratórios e correção monetária a partir da citação, a qual se deu em outubro de 2010, ID 3676, 1186, página 24. 6. A conta da exequente se encontra em ID 61 21 5404, da qual se verifica o respeito ao termo inicial determinado na sentença e a aplicação da correção monetária pelo IPCA, artigo 2º, 1 do provimento 09/2018, alterado pelo de número 28/2020, juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança. Artigo 3º, 1b do mesmo provimento, fecha parênteses. 7. Logo, não há o que se falar em excesso de execução nos moldes apresentados pelo município executado. 8. Ex posite, rejeito a impugnação. 9. Condeno o executado ao pagamento de honorários advogatícios subvenciais em cumprimento da sentença em 10% do valor exequente. CPC, artigo 85, parágrafo 2º, 3º e 1 e 7. 10. Preclusão desta decisão, deve o exequente, em 15 dias, apresentar memoriais de cálculos atualizados com a inclusão dos honorários aqui fixados, seguindo-se com a cientificação do executado pela manifestação em igual prazo. 11. Intime-se. Em suas razões versais, ID 3076, 5863, afirma que haveria excesso de execução, dado que não teriam sido observados nos cálculos formulados pela parte exequente os parâmetros estipulados no título exequente. O excesso seria da ordem de R$ 58.616,58. Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso quanto ao mérito. Pede que seja reformada a decisão impugnada, com julgamento de procedência da impugnação ofertada, para que seja reconhecido o excesso de execução e seja fixado o valor devido, R$ 95.950,57. Em decisão de ID 3085, 7441, deixei de conceder o efeito suspensivo ao agravo, por não vislumbrar perigo da demora. ID 3085, 7441. Outras razões foram ofertadas ao ID 3141, 7658, em que apresentou preliminar de ausência de impugnação específica. Quanto ao mérito, sustentou que utilizou para a confecção de seus cálculos os parâmetros constantes da sentença transitada em julgado. Acresce que haveria flagrante erro nos cálculos da parte adversa, já que teria se valido de percentual equivocado de juros de mora. Defende, além disso, que haveria caráter manifestamente protelatório do recurso. Pugna, com base nisso, pelo não conhecimento ou subsidiariamente pelo desprovimento do agravo. Pede ainda que seja arbitrado multa por litigância de má-fé e que haja majoração de honorários na forma do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. O Ministério Público Estadual ofertou parecer ao ID 33, 42, 28, 98, em que se manifesta pelo parcial provimento do recurso, a fim de que incida a taxa Selic a partir de 9/12/2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, com a apresentação de novos cálculos pela gravada que observe esse parâmetro. Os autos vieram concluídos. Este é o nosso relatório. O Ministério Público confirma. Ratifico o seu parecer do Dr. Marco Antônio. O parecer do Dr. Marco Antônio.
Eu concedo a palavra ao advogado do agravado. É isso? Então, o senhor pode declinar seu nome, a OAB e o prazo regimental para fazer a sua sustentação. Muito obrigado. Meu nome é Fernando Menezes Rocha, OAB 7.755. Estou aqui defendendo os interesses da parte agravada, a concessionária de energia Equatorial Maranhão. Bom dia, desembargadores, né? Desembargador Kleber, relator, eminente relator, desembargador Jorge, desembargadora Ângela, doutor Bentes, também representante do Ministério Público. Hoje é um dia de parabéns atrasados, né? Então, eu não posso perder a oportunidade, né, de publicamente desejar não só parabéns pelo aniversário, mas muitas felicidades e saúde, acima de tudo, né, para o desembargador Jorge. Vida longa e próspera. Amém, amém. Observando, né, o relatório do desembargador Kleber, me veio algo na cabeça que eu queria fazer, é uma afirmação bastante contundente, mas me veio à cabeça e disse, não, eu vou falar isso agora. Eu nunca vi um caso onde recorrente e recorrido defendem a mesma tese jurídica, mas indicam soluções, conclusões totalmente divergentes. Tanto o município quanto a concessionária, eles defendem o respeito à coisa julgada. E é isso que a gente busca, né? Eu vim aqui para defender isso, e isso não foi dito aleatoriamente, né, no relatório do desembargador Kleber, né? Isso está presente, está dito em várias, não apenas em uma ocasião dos autos, mas em várias ocasiões dos autos. Nós temos uma sentença que foi proferida em 2019, portanto, antes do início da vigência da lei que alterou, né, os critérios, da emenda constitucional que alterou os critérios de atualização para a dívida da Fazenda Pública. E essa sentença, proferida em 2019, ela fixou expressamente quais eram os critérios de atualização dessa dívida, juros e correção monetária. Quando nós fizemos o pedido de cumprimento de sentença em fevereiro de 2022, a sentença transitou em julgado, não apenas proferida, ela transitou em julgado em 2019. Nós apontamos, eu vou me permitir ler um pequeno trecho aqui, onde eu digo que o valor da condenação, nela incluída o ressarcimento das custas judiciais, devidamente atualizado pelo índice IPCAE do IBGE, acrescido dos juros de mora pela taxa de remuneração mensal da caderneta de poupança, ambos, IPCE e poupança, contados a partir da citação e aponto, em outubro de 2010, adicionado aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor total, atingem em fevereiro de 2022 o valor de R$ 154.567,15. Na impugnação, olha o que diz o município. E, assim, eu estou tão surpreso que eu vou precisar ler novamente, né? Para que não reste dúvida. Feitos os comentários, né? Observa-se que a parte exequente ignorou os limites objetivos da coisa julgada, ou seja, ele está defendendo que seja mantido os critérios arbitrados na sentença. E aí ele explica: para efeitos de contabilidade de correção monetária, IPCAE, o mesmo índice utilizado pela credora. Conta-se a partir da data que os débitos deveriam ser pagos, isto é, a partir do mês de julho de 2010 até o mês de fevereiro de 2022. Perceba-se que o município concorda com o índice, mas diz que ele deve iniciar a incidir em julho de 2010, e a sentença determina que é na citação que foi em outubro de 2010, ou seja, o município está buscando uma atualização menos benéfica a ele do que a própria credora.
já que a credora está pedindo atualização a partir de outubro de 2010 e o município pede que essa atualização seja iniciada em julho de 2010. E mais adiante ele fala sobre os juros moratórios. Os juros moratórios são da caderneta de poupança atual e conta-se a partir da citação, nos termos do processo, a ação de cobrança, isto é, conforme data inicial, no mês 10 de 2010. Ou seja, o marco inicial e a taxa dos juros moratórios, exatamente as apontadas pelo credor. Agora, como é possível chegar a números tão diferentes? Isso está explicado, mas não é um erro de direito, é um erro de matemática e com todo o respeito, né, merecido por todos que trabalham na aplicação, né, e na justiça, foi um erro primário, evidente e inconteste. Se Vossas Excelências observarem os cálculos que foram apresentados pelo município na impugnação, perceberão que eles estão totalmente dissociados das alegações jurídicas do município. Aonde? Se observarmos a taxa de juros que ele utiliza no cálculo dele, veremos que está apontado o percentual de 0,05. Ele está defendendo na impugnação que esses juros são pela taxa da caderneta de poupança. No agravo de instrumento, ele altera os seus argumentos para dizer que essa taxa é de 0,5% ao mês. Mas, ainda assim, ele não está aplicando essa taxa nos seus cálculos. E a evidência é tamanha que nós vamos ver lá. Eu estou me referindo ao documento que consta nos autos, só para, caso alguns de Vossa Excelência queira, né, as Excelências queiram confirmar, é o identificação 307-65863, na página 8. Tá? Vossas Excelências perceberão que os juros estão calculados no valor de R$ 5.553,83. Se ele tivesse calculado 0,5% ao invés de 0,05%, nós não teríamos 5 mil, nós teríamos 50 mil, porque 0,05 é apenas 1/10 de 0,5. Então, o erro de cálculo e não de direito, tá? Nem da tese do município, nem do magistrado e nem da credora. É mero erro de cálculo. Ele diz que usa um percentual e usa um percentual ínfimo que não corresponde ao que ele mesmo usa. Tá? Isso tudo ficou explicado. E, para concluir, né, o que acontece depois daí? Nós, na impugnação, nós demonstramos isso, e por isso ela foi rejeitada, ao argumento, ao fundamento não atacado em momento algum no recurso, mas defendido no recurso do município, de que deve prevalecer a coisa julgada. Claro que deve prevalecer a coisa julgada. Inclusive, este tribunal, na Câmara ao lado, na relatoria do desembargador Jamil Gedeon, já decidiu questão semelhante, e onde ele diz, é o agravo de instrumento 081-6682, dígito 41, de 2023. O desembargador Jamil diz: havendo expressa previsão no título executivo quanto aos critérios de atualização monetária com trânsito em julgado, não pode haver alteração no estágio de cumprimento de sentença. E aí, mais adiante, ele diz: nesse sentido, e tendo em vista que a taxa Selic para fins de juros e correção monetária em condenações que envolva a fazenda pública se tornou obrigatória apenas a partir da publicação da Emenda Constitucional 113 de 2021, utilizando o entendimento acima mencionado, por analogia, entendo que a modificação de tais consectários constantes no título executivo causaria plena ofensa à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Então, e a gente está aqui para conhecer e dar provimento a esse recurso, a gente precisa fazer, para encerrar essa reflexão, nós vamos conhecer um recurso por razões dissociadas das suas alegações? É possível fazer isso? De decisão sobre o julgamento de um agravo de instrumento.
Não estamos falando de sentença que exige, em alguns casos, remessa obrigatória. Nós vamos, em agravo de instrumento, de ofício, alterar a coisa julgada, né? Para finalizar, embora seja questão posterior, né, à impetração, à interposição do agravo de instrumento, nos autos de origem, esse erro do município, nos cálculos e não de direito, esse erro do município foi corrigido. Ele lá passou, após essa decisão, e com a determinação de expedição e condenação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, nós apresentamos novos cálculos e o município colocou a taxa de juros, e não em 0,05, mas em 0,5. Mas, pasmem, Excelência, ele errou de novo. Os honorários advocatícios, em vez de ser fixados em 10% sobre o valor, foram fixados em 0,1%. Claro que vai dar uma diferença exorbitante. Se a sentença manda 10% e a parte diz que está aplicando 10%, mas o cálculo demonstra 1 ou 0,1%, não tem como se chegar ao mesmo resultado. Então, eu que gostaria de chamar a atenção, né, para esses fatos, né, especialmente quanto à questão da coisa julgada, né? E o precedente, como eu demonstrei, que não há omissão na decisão, é uma decisão, uma sentença que transitou em julgado em 2019 e ela fixa expressamente. E, menos importante, o cálculo que nós apresentamos em primeira instância, ele é de fevereiro de 2022. Então, nós estamos há 2 anos, por conta de um erro de cálculo do município, com uma execução que tem, né, a tramitação um pouco tumultuada, para discutir isso, e, ainda que possa prevalecer a tese de que um órgão judicial, com parecer, né, jurisdicional, com parecer do Ministério Público, possa, de ofício, alterar a coisa julgada, vai ser, como foi a lavra, como está no parecer, para aplicar em janeiro e fevereiro de 2022, porque é o único período onde se poderia vislumbrar a aplicação dessa emenda constitucional que foi publicada em dezembro de 2021. Então, ainda que se pudesse admitir a modificação de sentença transitada em julgado, através de agravo de instrumento que não impugna esse argumento, esse fundamento da decisão interlocutória, o resultado prático disso seria voltar todo um processo para a origem, excluindo, talvez, né, não quero acreditar nisso, mas até os honorários advocatícios, para que fosse aplicado um índice diferente do que foi determinado na sentença nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, já que a emenda constitucional foi publicada em dezembro de 2021. Então, são essas, né, as reflexões que eu gostaria de trazer para Vossas Excelências, né, e encerrar, né, por isso, e justificar que estou pedindo a condenação, porque errar uma vez é humano, né? Mas depois disso tudo evidenciado nos autos, a permanência, a persistência no erro, num recurso completamente infundado, onde está evidente o erro de cálculo, aí não nos sobra muita alternativa a não ser concluir pelo interesse de postergar, né, o pagamento, né, o interesse em protelar o andamento processual. E aí, nesses casos, né, a lei processual civil ela prevê, né, o recurso protelatório ou incidentes manifestamente infundados. É manifestamente infundado. Tanto que, nos autos, o próprio recorrente, posteriormente, reconhece o erro, né, da taxa que ele aplicou nos cálculos, mas, ainda assim, erra novamente, reduzindo a 1/10 os honorários do advogado. Então, são essas minhas considerações. Eu agradeço, né, a todos, né, pela atenção e encerro aqui minha participação.
Passarei, A eventual questão de fato, evidentemente. passarei a leitura do voto. Rejeito desde logo a preliminar de ausência de impugnação específica, porquanto a peça recursal interage de maneira suficiente com a decisão recorrida, ao apresentar os motivos pelos quais entende haver excesso de execução, em contrariedade aos parâmetros que fundamentaram a sentença. A preliminar foi rejeitada. Acompanho. Acompanho. Preenchido, portanto, os pressupostos de admissibilidade, sigo para o exame do mérito do recurso. A discussão aqui vinculada é tocante ao acerto ou não da decisão guerreada, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo município recorrente. De início, é de se ver que a execução resulta do julgamento de procedência de pedido formulado no bojo de ação monitória, ajuizada pelo ora agravada em desfavor do município agravante, referente ao inadimplemento de fatura de consumo de energia elétrica. A sentença exequenda possui o seguinte dispositivo: folhas 20 e 21 do ID 3676-1189. Pelo exposto, julgo procedente o pedido monitório para, nos termos do artigo 701, parágrafo 2º do CPC, declarar constituído o pleno direito, o título executivo judicial, no valor mencionado na inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 41.322,28, que deverá ser acrescido de correção monetária e juros moratórios nos termos do artigo 3º, 2 e artigo 2º, 1 do provimento número 09218 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, ambos a contar da citação. Condeno a parte ré a pagar as custas do processo e os honorários do advogado da parte autora, que arbitra em 10% do valor da condenação. Verso A. Como se nota, a remissão da decisão ao provimento número 09/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, o que serviu para estabelecimento do índice de correção monetária e da taxa de juros aplicáveis à espécie. O dispositivo do diploma em questão possui a seguinte redação quanto da prolação da sentença, em 8 de 8 de 2019. Artigo 3º. Os juros moratórios serão contados de forma simples, excluindo-se o mês de início e incluindo-se o mês da conta, e observarão os seguintes percentuais ou índice, exceto se houver determinação diversa na decisão judicial. 1. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, ações condenatórias em geral, aquelas constantes da respectiva tabela, destacando-se por ordem cronológica. A. Até junho de 2009, 1% ao mês. B. A parte da vigência da Lei 11.960/2009, taxa de remuneração adicional, entre parênteses juros, da caderneta de poupança. Artigo 2º. Para a correção monetária, nos cálculos judiciários da evaluação utilizados, caso não haja disposição contrária na decisão judicial, os seguintes índices, além de outras que, conforme cada caso, constam das tabelas de fatores de atualização monetária disponíveis na rede mundial de computadores do endereço eletrônico www.gilbertomelo.com.br/tabela.
nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa, em geral, a sua condenação geral por ordem cronológica. A. De janeiro de 64 a fevereiro de 86, obrigações reajustadas do Tesouro Nacional, ORTN. B. De março de 86 a dezembro de 88, obrigação do Tesouro Nacional, OTN. C. De janeiro e fevereiro de 89, índice de preço ao consumidor, IPC e IBGE. De março de 89 a fevereiro de 90, bônus do Tesouro Nacional, BTN. De março de 90 a fevereiro de 91, índice de preço ao consumidor, IPC e IBGE. De março de 91 a junho de 94, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. G. De julho de 94 a junho de 95, Índice de Preço ao Consumidor Real. H. De junho de 95 a 9 de dezembro de 2009, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. F. De 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015, taxa de remuneração básica da caderneta de poupança. J. A partir de então, índice de preço ao consumidor, apelo especial. A sentença em questão transitou em julgado, nos termos citados acima, conforme certidão de folhas 23 do ID 3676-1189, origem, motivo pelo qual os seus limites devem ser observados devidamente para a obtenção do quanto dever. Nessa senda, havendo fixação expressa de parâmetros de correção no deciso em execução e tendo ocorrido debate a esse respeito no bojo do processo de conhecimento, devem ser balizadas, fixadas na decisão mantidas em respeito à coisa julgada, tal como decidido pelo STJ no tema 905 de sua jurisprudência vinculante, tese número 4, e reafirmado em julgados mais recentes e em velhos. Aqui, inclusive, eu cito o acordo do ministro Francisco Falcão, da segunda turma, no julgado em 6 de 3 de 2023. E também eu cito o inteiro teor, também aqui, do julgado da relatoria do ministro Gurgel de Faria, da primeira turma, julgado em 8 de 8 de 22. O precedente vinculante em questão do tema 1110 do Superior Tribunal Federal foi julgado nos seguintes termos. Aqui também eu trago todo, para não cansar, porque é muito grande, inclusive, todo o julgamento, o acordo do ministro Nunes Marques, do STF, no recurso especial 131.79.82, da data de julgamento 12 de 12 de 23, no Tribunal Pleno, e data de publicação, processo eletrônico, e divulgado em 19 de 12 de 23. Esses precedentes, todavia, não se aplica a este caso concreto, em relação à alteração de redação promovida na Lei 9.494/97, na Lei número 11.960/2009, visto que tal regime normativo já era vigente quando da aprovação da sentença e de seu trânsito em julgado. Incide-se, todavia, sem violação à coisa julgada, em respeito ao princípio tempus rege actus, quanto ao regime de juros e correção monetária, inaugurada pela Emenda Constitucional número 113 de 2021. Neste particular, tenho que a Selic deve incidir a partir da vigência da Emenda Constitucional número 113 de 2021, 9 de 12 de 2021, haja vista que se trata de norma de natureza processual, de aplicação imediata, tal como também tem decidido o excelso STJ. Dessa forma, na hipótese, os juros de mora e a correção monetária são calculados em respeito à coisa julgada, com base nos parâmetros fixados no título executivo, sendo, contudo, substituídos pela Selic em atenção ao postulado
do tempus regis acto a partir do início da vigência da emenda constitucional 613 de 2021, de 9 de 12 de 21. Neste termo, de acordo com a sentença, com observância dos termos do provimento número 9, 2018, as seguintes balizas foram fixadas para a condenação. O valor inicial é de R$ 41.322,28. A correção monetária e os juros têm por termo inicial a citação ocorrida em 20 de 10 de 2010, folhas 24 do ID 36761186, origem. Houve condenação ao pagamento de custos processuais e de honorários advocatícios, essa em razão de 10% sobre o valor da condenação. Além disso, para a incidência da correção monetária, deve-se aplicar a taxa de referência entre a data da citação, 20 de 10 de 2010, e 25 de 3 de 2005, e o IPCA desde 26 de 3 de 2015. Quanto aos juros, este deve incidir de acordo com a taxa de juros da caderneta de poupança, desde novembro de 2010. No mais, a correção das custas processuais deve observar o INPC, artigo 2º, parágrafo 3º, provimento 09/2018, e a partir da vigência da emenda constitucional 113/2021, em 9 de 12 de 2021, deve incidir apenas a Selic, tanto em relação a juro quanto à correção monetária, uma vez até o efetivo pagamento. Pois bem, a planilha de cálculos apresentada pela exequente, folha 612.15.404, atualizada até 1 de 2 de 2022, bem analisada, possui as seguintes divergências com os parâmetros acima dispostos. Primeiro, a aplicação do IPCA desde 20 de 10 de 2010, quando deveria ser aplicada a taxa referencial, TR, entre a data da citação, 20 de 10 de 2010 e 25 de 3 de 2015, e a Selic, tanto em relação à correção monetária e aos juros moratórios, a partir de 9 de 12 de 2021. 2. As custas foram atualizadas pelo IPCA, quando deveriam ter sido atualizadas pelo INPC, e desde 9 de 12 de 2021 pela Selic. 3. É indevida a incidência de juros moratórios sobre as custas. E 4. Não há no título condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre as custas processuais. Ao seu turno, a planilha de cálculo apresentada pela municipalidade também apresenta divergências com o título ID 78.13.30.47. 1. A aplicação do IPCA desde 1 de 7 de 2010, quando deveria ser aplicada a taxa de referência entre a data de citação, 20 de 10 de 2010, e 25 de 3 de 2015, e a Selic, tanto em relação à correção monetária e aos juros moratórios, a partir de 9 de 12 de 2021. E 2. Os juros foram aplicados desde 1 de 10 de 2010, em percentual equivocado, 0,05% ao mês, simples, e sem observância da Selic desde 9 de 12 de 2021. Ademais, não foi considerada a condenação ao pagamento das custas processuais com a respectiva correção monetária. Dessa forma, constato que ambas as planilhas de cálculo apresentam equívocos aptos a impedir a adequação, verificação do quanto debento, inclusive no que toca à existência de eventual excesso de execução, motivo pelo qual é necessário a reforma da decisão impugnada para que os autos retornem ao juízo de base para a realização de cálculos pela Contadoria Judicial.
ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a decisão de base, determinar o encaminhamento dos autos ao juízo de origem, a fim de que os remeta à Contadoria Judicial para adequada verificação do quanto devemos. É como voto. Desembargador Jorge Rachid. Presidente, eu ouvi atentamente e vi também a preocupação do senhor advogado. Há um equívoco, claro. Primeiro, eu quero também dizer, doutora Lívia, há um equívoco na conclusão do voto do desembargador Kleber, mas eu acho que é do gabinete, que está lá como não provido. Na verdade, Vossa Excelência está dando parcial provimento, não é isso? Parcial provimento. Mas no PJE está como não provido, dando a entender que não houve acolhimento da pretensão do agravante. Eu acho que é só a conclusão que tem que retificar. No tocante a todo esse acervo de conta que Vossa Excelência teve o cuidado de ver minuciosamente, eu vou acompanhar. Agora, em virtude do prazo, desembargador, dessa demora, não poderíamos estabelecer um prazo para que fosse feita essa conta, porque me parece que essa contabilidade, essas contas, esses processos, entram numa fila. Quer dizer, a parte já está sacrificada por esses anos todos. E equívoco que não foi culpa deles, né? Não foi. Poderíamos estabelecer um prazo de 30 dias para a feitura desses cálculos? Eu concordo plenamente que seja estabelecido, porque realmente tem uma fila. E essa Uma fila fila, mas nesse caso eu em face do tempo, merece uma prioridade. E a decisão de Vossa Excelência é bem clara de que houve desídia, né? Houve uma omissão clara, né? Então, nós podemos estabelecer o prazo, sim. Eu concordo com você. Inclusive, eu sugiro também que se coloque até a palavra pelo prazo improrrogável de 30 dias. Isso, exatamente. Concordo em Né? colocar dar o parcial provimento ao Em razão do que foi colocado. para reformando a decisão de base, determinar o encaminhamento dos autos ao juízo de origem, a fim de que os remeta à Contadoria Judicial para adequada verificação do quanto debento, no prazo improrrogável de 30 dias. Pronto, Essa é a nossa conclusão. tá ótimo. Então, Eu acompanho, inclusive, com esse adendo. a desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Então, anunciando o resultado, parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor, o advogado do agravante. Eu quero aproveitar aqui mais uma vez também com o senhor advogado. O Fernando é filho de um grande amigo meu que faleceu prematuramente. E também ele é filho adotivo do desembargador Pires. Então, essa semana, como Deus levou o desembargador Pires, ele faleceu, todos nós sabemos disso, o Fernando é lembrança viva do colega, do desembargador, que foi nosso líder aí por um bom tempo. Fernando. Filho também de doutora Suzana, minha amiga de longas datas. Então, Só que com essa barba ele está mais velho do que eu. a esse seja essa explicação também eu apresento aqui os meus sentimentos ao nobre advogado. Eu agradeço, né, principalmente a atenção, né, que Vossas Excelências sempre dão aos advogados, né, que estão aqui para contribuir, né, com a melhor prestação jurisdicional. E agradeço o carinho, né, por essa pessoa que foi tão importante não só para a nossa família, né, e não só para o Poder Judiciário também, mas para a sociedade inteira, né, do nosso Estado, que contribuiu bastante aí em vida. Perfeito. Bom trabalho a todos. Bom dia, Obrigado. Yeah.
Desembargador Kleber, Tem mais um, né? tem mais um? Não Tem, tem? tem sustentação oral, não? Não, Excelência. Não, vou ler só pela emenda, inclusive. Eu já até acompanhei aqui Cadê? já até consegui ler meu voto aqui. Deixa eu só procurar aqui, porque eu estou com tanto papel aqui. Isso é péssimo para a sustentabilidade, porque se ela muito papel, dá nisso. Né, desembargador? Está se denunciando em público, né? Como é que Publicamente. é? Ele está se denunciando publicamente. Sobre Agredindo. Não, desembargador Kleber, está dizendo que tanto papel, ele está se Não é isso que eu denunciando. estou dizendo, Da primeira Câmara Civil, aqui, é esse contra a aqui. sustentabilidade. É esse aqui, não é, Olívia? Da primeira Câmara Civil, né? Sim, sim, senhor. É, Da que mesma tem, pauta. É porque misturaram, porque primeiro tem foi a misturado. O primeiro apelante e disciplina, segundo depois tem... apelado, Aquiles É, Temístocles Delgado Madeira, não é isso? Isso. É advogado Márcio Antônio Pinto de Almeida Filho, segundo apelante, primeiro apelado, Elisângela Oliveira Jardim Coelho. Advogado Luiz Paulo Correia Cruz. Procurador de Justiça, doutor Iraci Martins Figueiredo. O grande problema, Eduardo Achille, é que realmente eu confesso que a minha leitura, talvez seja, eu sou bem mais velho do que Vossa Excelência, quando eu vou ler no computador, fica tudo tremido à minha vista. Então, eu prefiro ler no papel. Eu tiro para ler no papel. Isso aí eu confesso que eu faço em todos, porque eu tento, mas fica tudo tremido à minha vista. Então, nós vamos aqui, já que não tem advogado, nós vamos apenas ler a ementa. No caso aqui, nós estamos pelo desprovimento de ambos os apelos. Rejeito, em princípio, a preliminar de impugnação dos documentos acostados na inicial, pelo simples fato de que a parte não alega sua nulidade, ou seja, não sustenta não reconhecer os documentos juntados pela parte contrária, e não diz serem resultado de falsificação ou simulação, mas tão somente defende serem válidos como prova nos autos pelo fato de o patrono da parte autora, ora segundo apelante, não ter declarado expressamente sua autenticidade na inicial, o que contraria o entendimento do STJ, segundo a qual, abro aspas, a cópia dos documentos apresentados para a formação do agravo do instrumento goza de presunção de veracidade se a parte contrária não questiona sua autenticidade. Isso é do resto 996-306 da relatoria do ministro Otávio de Noronha, julgado em 8/10/2013. 2. Analisando a documentação acostada aos autos, bem como a declaração de testemunha, observa-se ser inquestionável a associação comercial informal estabelecida entre as partes que planejavam lançar dois negócios chamados Bora Fits e Bora Japa. Fecha aspas. Sendo evidente a colaboração de ambos para a criação dos empreendimentos, conforme declarado pelo próprio primeiro apelante em sua contestação. 3. Das evidências apresentadas, especialmente os documentos anexados ao processo, recibo e comprovante de transferência, bem como pelo depoimento da testemunha em juízo, verifica-se que a segunda apelante investiu nos meses de setembro e outubro de 2016 quantias apenas para o aluguel do espaço comercial, onde os negócios seriam instalados, além de custear o serviço de elaboração do projeto arquitetônico. Dessas, uma vez estabelecida a parceria, mesmo que informalmente, a exclusão de um dos parceiros é uma medida extrema, sendo essencial a comprovação de um motivo justo, visto que prevalece o princípio da preservação da sociedade e sua função social. 4. Apesar do primeiro apelante sustentar que a segunda apelante deixou de fazer investimento financeiro e passou a faltar as reuniões de parceria empresarial,
ele não conseguiu provar tais fatos nos autos, ônus que lhe cabia. Portanto, não tendo o primeiro apelante comprovado algum fato extintivo ou modificativo do direito da ex-sócia, demonstrando má-fé ou prejuízo grave ao negócio ou descumprimento dos deveres sociais por parte dela, irretocável a sentença ao acolher o pedido inicial de restituição do valor investido pela segunda apelante ao empreendimento. Cinco, analisando os argumentos do apelo adesivo, partilho, uma vez mais, da mesma conclusão da magistrada de base, uma vez que, apesar dos aborrecimentos e transtornos enfrentados pelo segundo apelante, não foi constatada nenhuma violação aos atributos da sua personalidade. Portanto, mantenho a rejeição do pedido de indenização por dano moral, pois os requisitos necessários para tal não estão presentes de forma evidente. Desprovimento de ambos os apelos. É como voto. Desembargador Jorge Garcia. Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Ângela. De acordo. Então, anunciando o resultado por unanimidade, foi pelo desprovimento de ambos os apelos nos termos do voto do relator. Teve manifestação ministerial, doutor Mendes? Não. Não teve. Né? Então, devolvo a palavra ao nosso presidente. Eu agradeço também, desembargador. Hoje Vossa Excelência trabalhou, né, desembargador Ângela? Merece um descanso. Merece. Com Então, certeza. a doutora Lívia... A de amanhã é só virtual, né? É. Só... A doutora Lívia me Se alertou. Vossa Excelência quiser presencial. Não. Está na hora de A descansar. doutora Lívia me alertou de que nós temos 3 processos para quórum estendido. Eu até questiono, doutora Lívia, essa questão aí do 3 do desembargador Kleber. Aonde é que nós não somos uníssonos nesses 3 processos? É sobre o quê? Porque eu não sei do que nós temos entendimento comum nesses casos. Qual é o caso, doutora Lívia? Não analisei, não, Excelência. Mas é o mesmo assunto? Também não analisou. Então, eu vou pedir para a minha assessoria, que está me ouvindo aí, para dar uma olhada para ver em onde é que nós não estamos uníssonos. Se é por culpa do desembargador Kleber ou por minha culpa. Com certeza, tá bom. Então, Ele já vamos lá. passou para ti. Eu tenho quase que certeza que é por culpa do desembargador Cleber. Ave Maria, desembargadora. Ele lhe quer muito bem. Não, eu também, ele sabe disso, que é duplicado. Se ele quer, eu quero 2 vezes mais. Não tem Mas problema por isso eu o conheço, é por isso é que eu estou afirmando. Não tem problema nenhum. Ele é sim, sim, não, não. Não tem problema. Então, vamos lá colocar na tela, doutora Lívia, né, o procedimento. Sim, presidente, só um instante. Quem está a colaborar com a senhora, para informar? Alain. Alain, bom dia. Vamos logo, Alain, nós temos que fazer. São 3 apelações cíveis de relatores do Kleber. Estou dizendo. Eu estou achando isso meio absurdo. Eu vou até reanalisar isso. Tem o número dessas apelações cíveis, Olívia? Sim, Excelência. Para presencial, apelação civil 085-5035-84-2022 e apelação civil 083-81-27-20-2020. E da virtual, é apelação civil 082-51-72-54-2020.
Não tá. É, Depois eu pego isso. Sim, eu também vou ver onde é que está a discordância. Foi na virtual o julgamento ou foi na presencial? foram na virtual, só que duas Virtual, delas deve o ter advogado sido. pediu sustentação, aí vão para presencial. Não, isso aí no coro estendido, né? Isso. Vamos lá. Tá Tem aparecendo na tela? desembargador Josemar, desembargadora Márcia e desembargador Gervásio. Primeira Câmara de Direito Público. Vamos lá. Desembargador Gervásio. É só a dois, né? Que precisa. Mas Não, Próximo. o primeiro sorteado não foi o desembargador Josemar, que tem o número 1, Josemar. Não é isso, não? Não, esses aí que vão concorrer. Entendi. Vamos lá. Desembargadora Márcia. Bota o suplente. 3. É Josemar. Então, posso anunciar, doutora Lívia? Excelente. Então, fica convocado doutor Gervásio, desembargador Gervásio, desembargadora Márcia e como suplente o desembargador Josemar. É isso? Senhor. Algum colega alguém quer falar mais alguma coisa ou damos por encerrado aqui? Não, só desejar um bom fim de semana para todos. Eu também Mais desejo uma vez muito para te vocês também, tá? parabenizar, Igualmente. desembargador Jorge, te parabenizar de coração. Você é uma pessoa querida mesmo.